E aí, gente, tudo bem? Como é que estão as coisas? Vamos para mais um módulo, então, né? Seguindo a nossa aula aí, sobre as rotinas administrativas e operacionais do bombeiro profissional civil, brigadista particular. Vamos falar sobre alarme de incêndio. Então, o alarme de incêndio é um sistema composto aí por uma central, acionadores, repetidoras, sensores de fumaça, enfim, e ainda tem muitas outras centrais que tem algumas outras acessórios que a gente pode estar utilizando, tá? Então nós temos aí hoje central de alarme de incêndio sem fio, temos central de alarme de incêndio endereçável e temos central de alarme de incêndio convencional. As sem fios ainda elas têm algumas restrições nas aprovações dos bombeiros dos estados, mas ela é uma central muito eficiente, uma central que eu particularmente gosto muito dela, pelo formato que é feita a instalação, pela questão dela ser a prova, por exemplo, de desmoronamento, né? Por ela ser sem fio, se tu tens um desmoronamento parcial, se tu tens um incêndio parcial de uma empresa, ele continua a funcionar por ser sem fio, né? Mas como tudo que é tecnologia nova, as pessoas nem sempre acreditam nesse sistema novo, então ele fica um pouquinho aí devagar para fazer as aprovações dele, mas tem muita central de incêndio, de alarme de incêndio dessa instalada aí pelo Brasil, tá? Então é a Delta Fire, a fabricante aqui do Rio Grande do Sul. Bom, na imagem que vocês estão vendo aí é um alarme de incêndio endereçável, aonde vocês podem ver uma caixa principal que é a verde, que é a azul e vermelha, sendo a central principal, e depois aqui no canto vocês vão ver uma outra central branca que seria a repetidora da central principal. É feito de sensores de fumaça e acionadores tipo quebra-vidro, eletrodutos vermelhos, né, de acordo com o projeto, feitas as instalações, né, desses componentes. Uma vez por mês, pelo menos, de forma programada e avisando toda a planta exatamente no dia e no horário, tem que ser feitos os testes das centrais de alarme, fazendo ela tocar em todo o sistema e verificando se realmente todos os pontos estão operantes, né? A central de alarme endereçável, ela é feita por laço, então ela tem um endereço. Cada equipamento, o sistema tipo quebra-vidro e o sensor de fumaça, ele tem um endereço na placa eletrônica. Então, quando aquele ponto dispara, ele vai informar para a central o endereço, qual é o ponto através de um código, e aí ela vai acionar o alarme de incêndio e vai estar descrito aí na questão ali do visor dele qual é esse ponto. Vocês vão ver, de acordo com o fabricante, tem ela com disparo automático, imediato, disparo temporizado. Então tudo isso vai depender de que tipo de planta que esse alarme de incêndio está instalado, né? Por exemplo, se eu tenho um hospital que eu tenho a presença 24 horas por dia de uma pessoa de frente para a central de alarme, essa pessoa e esse ponto pode ser o ponto-chave para acionamento da brigada de incêndio do bombeiro profissional civil. Por exemplo, eu tenho um hospital e lá fica na guarita, junto com o vigilante, fica a central de alarme. Então sempre que tocar essa central, deem preferência para que ela seja temporizada, para dar tempo de o vigilante observar qual é o ponto que está tocando, acionar a brigada de incêndio ou mesmo ligar para o ramal do setor para ver se realmente ele está tocando lá, se realmente tem um incêndio ou não, para que a gente não crie pânico dentro dessa edificação por um alarme com disparo falso, né? Então isso é sempre bom observar, sempre bom estar atento. E dentro do plano de emergência, que é um assunto que a gente vai começar a abordar semana que vem, fala-se muito disso, sobre o procedimento em caso de emergência. Então, essa parte da central ser temporizada ou disparo imediato, se essa central ela está num local supervisionado 24 horas por dia ou não, isso tudo dentro do plano a gente vai ter que descrever, tá ok, gente? Aqui a gente continua com a imagem de uma central de alarme de incêndio endereçável,
Vocês vão ver aí que tem sirenes. Vocês vão ver que essas sirenes são audiovisual, né, para questão de deficiente auditivo, deficiente visual. Então, ela vai soar o alarme, mas também ela vai ter um brilho vermelho, um LED vermelho piscando para que atenda todas as pessoas, né? E aí vocês vão ver que hoje a central de alarme de incêndio elas são por laço. Então, se vocês olharem aí na imagem, vocês vão ver que sai um fio, passa por um acionador, um sensor, um sensor, sai outro fio, mesma coisa, sai outro fio lá embaixo, mesma coisa. Então, cada uma dessas é um laço. Então, a gente, quando for dimensionar uma central, a gente precisa saber quantos pontos são e quantos laços são. Por exemplo, se a gente pegar essa central que vocês estão vendo na foto aí, ela pode ser para 100 acionadores e sensores de fumaça, mas com apenas 4 laços. Então, cada laço desse aí é 25 dispositivos que pode ser instalado nele. Então, é de suma importância que se faça um bom dimensionamento através do projeto antes de solicitar uma compra de uma central de alarme endereçável. Essa central de alarme precisa ter um software no notebook para poder programar os sensores, programar os acionadores, e também tu vai conseguir digitar e nomear os pontos, tá? Que quando disparar vai aparecer nesse visor aí, que tu pode colocar almoxarifado 01, casa de máquina do elevador 01, casa de geradores, depósito de inflamáveis, depósito do material de escritório, setor financeiro, setor de RH, setor administrativo. Então tu consegue nomear aonde esses dispositivos estão para uma melhor identificação quando for disparar esse alarme. Tá ok, gente? Depois, em seguida, a gente tem aí o alarme de incêndio convencional. Esse que vocês estão vendo aí é o alarme de incêndio endereçável, tá? Que é por laços, que os dispositivos são por numeração na placa eletrônica. Ele é uma tecnologia muito mais avançada, uma tecnologia muito mais atual, onde ela vai captar o equipamento que disparou, e esse equipamento, através do fio, ele vai mandar um código para a central. Então esse código ele vai ser identificado pela central, ele vai disparar e vai dizer qual é o setor que está disparando, tá certo? Já na convencional, essa que vocês estão vendo aí, ela tem no máximo 60 pontos, não tem laços, e ela não é por código de endereço, tá? Então assim, ó, a gente consegue ter no máximo 60 pontos, e o que acontece? Esses pontos eles precisam ter fios que façam a ligação do retorno até a central. Então é igual uma tecla de luz, né? Tem sempre o retorno da lâmpada. Então nessa central também são no máximo 60 pontos. É uma central também que é boa, funcionou por muito tempo, mas hoje a gente tem uma tecnologia melhor, mais avançada. Mas a gente encontra muito por aí os convencionais. Os convencionais a gente tem um número limitado de equipamentos a ser utilizado, né? Uma distância máxima também de ser utilizado por uma questão que, quando a gente fala de central endereçável, a gente passa apenas 2 fios no circuito todo de um laço. Quando a gente fala de uma central convencional, a gente fala de 4 fios, e um é obrigado ainda a retornar até a central para poder fazer o acionamento do LED. Da mesma forma, uma vez por mês é feito aí o acionamento dela para ver se está tudo funcionando, e os LEDs que são ali na frente, ali, ó, os comandos dela, você precisa saber por fabricante, tá? Tu precisa saber qual é o fabricante manual para mim poder saber dizer para ti qual é a função de cada LED dessa. Então ali vocês vão ver que vai ter LED de pânico, disparo imediato, sinalizar, silenciar a sirene, resetar ela, liga e desliga, identificar os últimos laços abertos. Então eu não posso dizer para vocês exatamente o que vai aparecer. Cada fabricante tem o seu padrão aí, tá certo? Então na questão dos alarmes de incêndio seria essa questão, né? Questão aí de sensores de fumaças, são os acionadores tipo quebra-vidro, e são as sirenes audiovisual, né, que são colocadas. Uma situação bem importante é que os fios têm que ser cabo blindado, não pode ser fios comuns,
né, que são blindados. Depois eu posso mostrar uma imagem para vocês do que é um cabo blindado. E os eletrodutos precisam ser vermelhos. Caso não seja vermelho, a cada 1 metro tu precisa colocar uma fita isolante vermelha nele ou pintar ele de vermelho a cada 1 metro. Circular do eletroduto para poder identificar que aquilo ali é um eletroduto de alarme de incêndio, seria vermelho. E uma outra coisa importante também, a fiação do alarme de incêndio, ela não pode passar junto com a parte elétrica, porque a indução que cria a corrente elétrica faz com que a central possa dar algum disparo em falso. Então, se tu trabalha numa empresa que tem alarme de incêndio, que tem a recorrente assim, a questão dos alarmes de incêndio disparar em falso de vez em quando, você precisa ficar atento para ver se não tem fiação do alarme de incêndio passando junto com a rede elétrica, e essa rede elétrica não fazendo indução sobre o fio do alarme de incêndio, fazer com que ela tenha um disparo em falso. Tá ok? Então isso é importante, tá? Muito importante. Não pode estar passando junto com a rede elétrica por causa de uma questão de indução. Tá certo, gente? Marcas tem diversas, né? Uma quantidade aí bem grande aí de marcas de central de alarme, tá certo? Então é isso aí. Questão de alarme de incêndio, né? Basicamente seria essa situação, onde a gente teria que fazer o acompanhamento das instalações mediante projeto, fazer os testes mensais do acionamento, né? Para quem não sabe também, isso é interessante também dar uma consultada no manual do fabricante, mas a maioria dos sensores de fumaça, se tu pegar um ímã e passar ao redor dele, ele vai disparar. No sensor de fumaça, ele tem na lateral um relézinho magnético, e aí tu pega um ímã, passa ao redor dele e simula uma situação de fumaça para disparar ele, para tu ver se ele realmente está funcionando ou não. Então é importante, sabe? Porque tu não vai querer fazer fogo, fumar o cigarro e soltar fumaça no sensor para disparar ele, ou botar fogo num papel, né? Então tem os sprays que são próprios para isso. Tu vai aplicar o spray no sensor de fumaça, e uma grande maioria dos sensores de fumaça também, se tu colocar um ímã, passar ao redor dele, ele também vai simular o disparo, tá certo? Uma outra questão também, pra gente encerrar a questão aí do alarme de incêndio, é que existem sensores de fumaça diferentes um do outro. Existem os sensores de fumaça ópticos, que são só por fumaça, e nós temos também os sensores de fumaça termovelocimétricos, que ele, para disparar, ele precisa ter a junção da fumaça com a temperatura junto, tá? Então nós temos aí a questão dos sensores de fumaça que são ópticos, que vão pegar só a questão da captação da fumaça propriamente dito. E se eu tenho uma situação que eu tenho calor no ambiente, né, e eu tenho fumaça também, resíduos de fumaça de um processo de fabricação, eu posso utilizar o sensor termovelocimétrico, que seria um sensor que ele vai combinar fumaça e temperatura junto para aí fazer o disparo. Tá certo, gente? Então, questão de alarme de incêndio a gente encerra. A questão do sistema de iluminação de emergência. Então vocês podem ver aí que as iluminação de emergência fazem parte do sistema de rota de fuga. E o sistema de rota de fuga a gente vai tratar com vocês no módulo mais à frente. E vamos linkar ele junto com a questão do plano de emergência, tá? Então na imagem aí vocês estão vendo 2 conjuntos de sistema de iluminação de emergência. O mais perto aqui da minha tela abaixo está o sistema que é autônomo, que ele tem uma bateria integrada, ele é ligado ao 220. Então ele é ligado ao 220, fica permanentemente carregando uma bateria integrada dentro da iluminação de emergência. E aí quando acaba a energia elétrica, o relé ele abre e aí passa a questão do acionamento dessa luz de emergência para a bateria que é integrada dentro dela, tá? E o outro sistema que vocês estão vendo mais lá no canto da imagem é o sistema por central, que é uma central que vai gerenciar entre 24 e 12 volts e vai ter um banco de baterias, uma bateria parecida com as baterias de carro que vocês estão vendo ali na imagem. Então, quando tem aí o desligamento da energia, a falta de energia, a central
ela vai acionar o relé e vai mandar a energia desse banco de baterias em direção ao sistema de iluminação de emergência 24 ou 12 volts, tá certo? Então nós temos aí as PLs, que são esses blocos autônomos compridinhos. Nós temos aí os blocos 55 watts, nós temos de LED, de farol de milha, né? Então tem aí uma série de tipos diferentes uns dos outros, tá? E a questão aí também da central da iluminação de emergência, nós temos também as placas de saída que podem ser interligadas juntos ao sistema, tá ok? O sistema ele precisa ser desligado uma vez por mês, aonde a gente faz o desligamento dessa central ou desse disjuntor que compreende as tomadas que estão ligadas aí o sistema de iluminação de emergência autônomo, e deixa ele lá 1 hora, 40 minutos de teste, depois tu religa de novo. Isso é bom para tu fazer a inspeção de todo o sistema, para ver se realmente todas as lâmpadas estão ok, e também para ver que se a bateria não está precisando de manutenção, se a bateria não está precisando de uma carga extra, se a bateria não precisa ser substituída, tá certo? Ó, o que fala aí na norma, né? O sistema de iluminação de emergência poderá ser considerado pelos seguintes tipos: fonte de energia tipo 1, blocos autônomos, ou 2, centralizado por um conjunto de acumuladores, que é o central de bateria, né? Ou até mesmo centralizado pelo gerador, né? Então, a autonomia mínima do sistema deve ser de 1 hora, garantindo um nível mínimo de iluminamento, tá? Então, ele tem que suportar pelo menos 1 hora numa situação de emergência. O nível de iluminamento deve ser garantido em um nível de iluminamento em nível do solo de 1 lux, nos locais com desníveis, escadas, rampas e obstáculos, né? 3 lux em locais planos e 3 lux em locais planos, corredores, halls, elevadores e locais de refúgio, tá? Então, na semana que vem eu vou apresentar para vocês 2 aparelhos que a gente utiliza muito, que é o decibelímetro, para a gente poder fazer o teste sonoro do alarme de incêndio, e o luxímetro, que é para fazer o teste de iluminamento das iluminação de emergência, como vocês estão vendo aí agora nesse artigo aí, tá, da normativa. Uma outra questão também que eu posso engatar junto aí para a gente poder falar, porque a gente fala sobre alarme de incêndio, fala sobre iluminação de emergências, e a iluminação de emergência está linkada à rota de fuga. A rota de fuga está intimamente ligada às portas corta-fogo, tá? Então, para a gente fechar esse módulo de hoje, então, são as portas corta-fogo. As portas corta-fogo, elas têm fechaduras normais, convencionais, como vocês estão vendo na primeira imagem, barra antipânico para uma folha de porta e barra antipânico para 2 folhas de porta, tá? Elas são portas que são classificadas como P. Cada P ali corresponde aos minutos que ela suporta ao calor. Então tem portas P60 que aguenta 60 minutos, portas P90 que vai suportar 90 minutos, e portas P120 que suportam 120 minutos de fogo, né? Todas as portas precisam ter uma placa escrita porta corta-fogo, mantém elas fechadas. As dobradiças dela, elas são de mola ou são helicoidal, que são de ângulo, tá? Mas as 2 dobradiças têm a mesma função. Quando tu, como bombeiro civil ou brigadista particular, for fazer a inspeção na edificação, nas portas corta-fogo, você precisa abrir essa porta até o final, soltar ela tem que bater e fechar sozinha. Ela não pode parar no meio do caminho, e a fechadura ela precisa bater e trancar, tá? Então, as inspeções nas portas corta-fogo são basicamente essas. Elas precisam fazer o fechamento sozinhas e elas precisam fazer o travamento sozinhas, tá? Quando se passa por manutenção, as etiquetas dela não podem ser pintadas, porque nas etiquetas é que nós temos informação do lote, fabricante, CNPJ, a questão de quanto ela suporta a temperatura. Então as etiquetas não podem ser pintadas, tá certo?
Uma outra questão importante também, que as portas corta-fogo são sempre acompanhadas aí de rotas de fuga, ou de escada enclausurada, ou de anticâmara. Então isso também eu não preciso nem dizer, que é de conhecimento de todos, e uma consciência também de prevenção, que todas as rotas de fuga elas precisam estar livres. Então, sempre do lado de dentro dessa porta, pelo outro lado, normalmente as pessoas colocam o lixeiro, colocam a bicicleta, colocam um armário para poder guardar lá sei lá o que, mas não pode, tá, gente? Então, isso aí tem que ficar livre, livre. Tá? Então, as manutenções das portas corta-fogo, elas não têm periodicidade, sabe? A manutenção. Você precisa fazer mensalmente os testes dela, que é abrir ela toda e deixar fechar sozinha e trancar sozinha. Se alguma delas não está fechando sozinha nem trancando, aí sim você abre uma ordem de serviço para poder fazer a manutenção delas, tá certo? Existem locais que o próprio Bombeiro Civil faz a manutenção básica dela. Fica a critério de vocês, fica a critério do setor de manutenção, fica a critério aí da empresa, tá? Mas é bem simples a manutenção dela, né? Lubrificação das fechaduras, lubrificação das dobradiças, e se for de mola, ela tem uma regulagem na mola. Então regula um pouquinho mais forte, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco. Aí precisa ter uma expertise aí na área da manutenção para poder fazer essas manutenções, tá certo? E aí a questão da porta corta-fogo, logo em seguida, que também está linkado junto aí a questão da compartimentação, tá? Que é a compartimentação, são portas grandes, que nada mais são do que portas corta-fogo também, onde ela vai compartimentar uma parte da fábrica com a outra, ou da empresa. Então, essa aí vocês podem ver que tem portas que vão criar um corredor, que vão ligar vários setores dessa empresa, vários setores desse galpão. Caso tiver um princípio de incêndio num segmento desse, as portas de compartimentação elas são fechadas, e aí elas retardam a questão da passagem do fogo de calor para outros setores. Então ela mantém o fogo e o calor e a fumaça naquele setor, não deixando assim espalhar tão facilmente esse fogo, tão facilmente essa fumaça. Então isso chama-se compartimentação através de portas com resistência à temperatura. Então essa compartimentação tem várias empresas aí, né, que a gente trabalha, que a gente faz inspeção, tem aí algumas compartimentações. Se a gente pegar um exemplo da Hering, por exemplo, em Blumenau, ela tem N portas de compartimentação na fábrica, que isolam o sistema de TI, que isolam o sistema de rota de fuga, que isolam uma parte da fábrica com a outra. Então ela tem aí algumas compartimentações. Tá certo, gente? Então hoje é isso que a gente queria falar. Eu quero só recapitular com vocês aí bem rapidão o que a gente falou. Então a gente falou aí sobre alarme de incêndios endereçáveis, alarme de incêndio convencional e alarme de incêndio sem fio. Os alarmes de incêndio sem fio, então o próprio nome já diz, ele é sem fio, fazendo comunicação com a central via rádio. Depois nós temos a central de alarme de incêndio endereçável, que é através de laços, aonde ela comporta um número maior de componentes. Por exemplo, uma central como essa que vocês estão vendo, ela comporta 100 componentes por laço. Então nós temos 400 laços e ela comporta 400 acessórios de acionamento. Falamos também sobre a central convencional, que é uma tecnologia um pouco mais, vamos dizer assim, antiga, né? Uma tecnologia um pouco mais ultrapassada, mas ainda ela está dentro da norma, ainda ela pode ser utilizada, e ela consegue no máximo aí de 50 a 60 pontos de acionamento, e ela tem aí seus problemas de instalação, porque a quantidade de fio, porque o retorno, enfim, né? Mas é uma central ainda que é bastante utilizada. Falamos sobre centrais de alarme de iluminação de emergência. Falamos também sobre sistema de iluminamento de emergência autônomo, que é a bateria integrada dentro da própria luz de emergência, e o sistema por central, que seria um banco de baterias acionado por uma única central, faz a passagem da energia aí para os outros pontos. Falamos também sobre a questão das portas corta-fogo,
o código que significa P60, P90, P120 é a questão dos minutos que ela tem de resistência à temperatura, que elas podem ser pintadas, mas não podem ser pintadas em cima das etiquetas, que elas têm que fazer o fechamento e o travamento sozinha, e que a gente não pode deixar nada obstruir a abertura e fechamento dela e a fuga dessas pessoas, caso tenha um sinistro, certo? E encerramos a nossa conversa hoje aí com a questão da compartimentação, que a compartimentação seria aquela porta corta-fogo de uma proporção maior, de um tamanho maior, aonde ela vai isolar uma parte dessa empresa com a outra fábrica, entre setores de fábrica, onde ela vai manter o fogo e a fumaça isolado para que esse incêndio não se espalhe tão facilmente. Tá certo, gente? Então eu desejo para vocês uma boa aula, desejo para vocês aí um ótimo final de semana, que vocês possam descansar, quem vai descansar, trabalhar, quem vai trabalhar, e segunda-feira a gente volta com os nossos módulos, onde eu vou encerrar atividades administrativas e operacionais com a questão de escadas pressurizadas enclausuradas, vou falar sobre rotas de fuga, e aí a gente encerra a questão das rotinas administrativas, e na terça-feira a gente já inicia com a questão dos planos de emergência, dos planos de abandono, e como é que eu consigo incluir tudo isso que a gente falou durante essa semana sobre atividades rotineiras e administrativas do bombeiro, onde que a gente vai conseguir colocar isso tudo dentro do plano de emergência aí, para que vocês possam elaborar o plano de emergência para as empresas que vocês estão trabalhando, ou até mesmo que vocês possam fazer consultoria para as empresas que necessitam de um plano de emergência aí, para poder trazer um nível maior de segurança para essa empresa. Valeu, gente, um abraço aí e até segunda-feira.